Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos aqui outra vez, né? O Senhor permite o sol brilhar e nossa face poder contemplar. Estamos aí já, mês de abril, findando, mês de abril, mês de maio está chegando, né? E para mim um dos meses mais bonitos do ano, para mim, né? Obviamente. É o mês do meu nascituro, é o mês das mães, dia das mães está chegando, e o meu é nos dias das mães. Então sou um cara duplamente ou triplamente agraciado com isso, né? Glória a Deus, nós estamos aqui, vamos somar com os irmãos em aprender com os irmãos, né? Essa lição que é maravilhosa, é complexo, Apocalipse não é assim fácil, né, da interpretação, porque tem muita simbologia, aponta coisas para o futuro, e a gente tem que ter muita humildade, pedir a Deus, o Espírito Santo, para nos posicionar, dando direção certa, coesa, né, para poder a gente caminhar em aprendizado a palavra de Deus, que é muito importante para nós bem sabemos disso, e a Bíblia, de fato, é o maior manual de comportamento humano do mundo, é a bússola para nós, é o único livro, né, que você lê e o autor se faz presente. Sem a Bíblia, esse mundo estaria sem um farol indicativo, como um navio à deriva, não teria sentido, porque em nenhum livro, nenhuma obra vai expressar, magnificar, exaltar, pontuar a respeito do Criador, né, o arquiteto do universo, que é nosso Deus. E livro de Apocalipse, a gente já discorreu com os irmãos, é o apogeu de toda a Bíblia, é o clímax da Bíblia, né, porque indica aí os eventos futuros, o reino futuro, porque o mundo não volta para trás, nós não vamos voltar para trás, nós estamos caminhando para frente, indubitavelmente. O que é indubitavelmente? Sem sombra de dúvida. Não tem jeito, não volta. A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, essa é a grande realidade, o tempo vai passando, mas Deus tem o domínio, né? O relógio de Deus não vai parar, né? E Apocalipse, aí, essa lição, nós lendo ela, Daniel recebe lá no capítulo 9, né? Uma revelação breve e sem muitos pormenores. Já João, ele recebe já uma revelação mais detalhada, mais minuciosa, com maior escrutínio, né? Mais profundidade da Sagrada Escritura. E aí Deus revela a ele e é transmitido a nós, né, o Apocalipse para nós ler. Os eventos futuros que vão acontecer, que já estão acontecendo. Quantos creem nisso? A vinda de Jesus é mais breve do que nós estamos imaginando. E aí, essa lição vai citar, vai frisar para nós sobre as 70 semanas de Daniel, do capítulo 9. E traz para nós aí informações muito precisas. Não é fácil você ter uma interpretação mais profunda disso aqui. Tem que pedir muita humildade a Deus e se afadigar. De que forma? Não ler só uma vez, ler mais uma, mais outra, mais uma, mais outra, mais uma, mais outra, e pedindo a Deus para clarear, né, a mente, para poder ter um entendimento. E quando você vai se apercebendo disso, o Espírito Santo é que vai movimentando em nós o entendimento. Porque, pode abaixar um pouquinho, por favor. Então, está aí, né? A realidade da grande tribulação, né? O texto áureo já foi lido aqui. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. De que forma? Por meio da cruz. Tudo é através da cruz. Lembra de nós falarmos aqui que em Apocalipse é transmitida uma informação para nós sobre a cruz esmagadora, porque todo o processo vem da cruz. Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o primogênito dos que
ressuscitaram. Então, nós estamos entendendo que por meio da cruz significa que finalmente o juízo virá a todos que rejeitaram a Cristo Jesus, que é a grande tribulação. E está aí apontando para nós guerra, rumores de guerra, uma pandemia, uma economia se colapsando mundialmente, uma situação caótica, dos povos e nações. Os governos estão perdendo direções, estão perdendo domínio. Aquela frase que eu já falo aqui, os irmãos já sabem, já anotaram: os homens governam, Deus domina. Deus nunca perdeu o domínio. Deus está sentado no trono, continuará sempre sentado no trono, regendo toda essa extensão de tempo em eternidade em eternidade. E aí vem Apocalipse, trazendo essa segurança para nós, aí, essa informação que refere-se ao arrebatamento da igreja, que é iminente. E aí está esse texto, ele indica aí uma precisão muito grande, as 70 semanas de Daniel. Quem leu aí durante a semana as leituras complementares vai saber aí, eu até coloquei hoje no grupo, aí sempre eu coloco a ordem para a restauração de Jerusalém na segunda-feira, a terça-feira a profecia das 70 semanas, quarta-feira as palavras de Jesus não hão de passar, todos nós sabemos, Lucas capítulo 21 e o versículo 33, traz isso aí para nós com maior precisão possível. Todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus não. Isso implica o quê? Que tudo que está escrito na Bíblia, na Constituição Celestial, que é a Escritura sagrada para nós, está cumprindo paulatinamente, tudo. E aí nós vamos entender, vamos aprender sobre essas 70 semanas, de Daniel. E aí vem quinta-feira, Jesus nos livra da ira futura. Quem? Aqueles que são selados. Quantos aqui são selados? Pela misericórdia, pela graça abundante de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Então é pela misericórdia de Deus para nós chegarmos lá naquela cidade que é bonita, maravilhosa, que é Jerusalém. Não é por méritos, ações meritórias. O povo aí fora aí faz muita coisa assim. São bonzinhos com caridade, com piedade, mas não considera esse Jesus, não recebe ele no coração. Senhor, tu és dono da minha alma, do meu ser. Só através de ti eu vou estar na mansão celestial, viver o reino eterno com o Senhor. E o povo professa tantas atitudes boas, mas não professa Deus interiormente. Isso é só estereótipo, só a parte de fora. E aí nós temos essas informações aqui. A de sexta-feira, dentro das leituras complementares, Deus não nos destinou para a ira. A ira o quê? Futura. Ninguém aqui não precisa fazer essa pergunta, Ninguém aqui quer ficar para a grande tribulação. Você acredita que tem gente que não quer que Jesus volta? Tem gente que é tão amarrado em dinheiro, que tem aquela frase, os irmãos sabem dela. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre. Tão rico, pobre, tão pobre, que só tem dinheiro, só pensa em dinheiro. São as pessoas que têm aquele mundinho que a gente fala, virado aqui no umbigo, só olha para o umbigo, pensa que Jesus não vai voltar, pensa que não vai morrer, pensa que não pode acontecer, porque qual o maior risco de morte que nós temos, irmãos? Como é que é, missionária? O maior risco que nós corremos de morrer, de morte, é estar vivo. É ou não é? Tem essa frase aí. Eu gostaria aqui, pastor Absa, pega os microfones aqui, já estão aí, o Absa é hiper proativo, incansavelmente. De sábado, com os irmãos aí somando, leituras complementares. Jesus livrará a sua igreja da hora da tentação. Hora tão terrível essa. Lembra de Apocalipse capítulo 4? Nós somamos aqui com os irmãos.
Os 4 cantos da terra tem 4 anjos que estão aguardando as ordens de Deus para trazer o juízo final, os ventos. Que os ventos são as tempestades, né, que o mundo está já sendo assolado. Essa semana eu fiquei estarrecido. Ontem eu estive lá no Pastor Onofre, por sinal, tinha uma leva muito grande dos jovens lá ontem no Pastor Onofre. Foi um culto abençoado, o Silas Marinho estava lá. De lá eu fui lá para o pastor Viana. E eu citei, foi sexta-feira que eu recebi esse vídeo, não sei se os irmãos chegou a ver. Um pessoal lá na guerra, lá na Ucrânia, lá, um soldado, né? Um pessoal não, um soldado. Acho que é um número lá, eu tentei contar, não sei se é 13, são 14 ou se é 12. Eles mostram um cidadão chegando num veículo, ele começa a filmar. Na estrada, né? Uma rodovia lá. E aí colocaram tipo um monte de areia lá para poder fazer um empecilho do trânsito. E aí esses soldados estavam, parece que, olhando um outro tanque na beira da estrada. E estava vindo outro tanque de guerra. E eles confundiram, pensaram que o tanque era aliado. E o tanque chegou pertinho. Alguém viu esse vídeo aí, irmãos? Que coisa horrorosa, viu, irmãos? O tanque vai chegando bem pertinho, tipo aí, acho que daqui para frente da porta da igreja. Dispara, o canhão dispara. O cidadão virou papel, irmãos. Esses soldados que estavam lá. Eu estou citando isso porque é a tentação que está já acontecendo, os rumores de guerra. Mateus 24, nós estamos falando aqui, batendo nessa tecla constantemente, né, os sinais da vinda de Jesus. Então aí, vem aí para nós essa informação, nós estudarmos aqui hoje, somar com os irmãos, as 70 semanas de Daniel. Tópico 1. O estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse. Então é mais ou menos que uma hermenêutica. O que é hermenêutica? Uma comparação, uma ligação, tá? Coisa análoga ali, parelho. Então é uma informação para você aglutinar, somar. Presta atenção nisso aí. E olha só. O estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse, principalmente a grande tribulação. Assim, o estudo comparativo, está vendo? Análogo, está vendo aí? Ou seja, não limitado, né? Você soma uma informação de cá, mais uma de cá, outra que não tem aqui, mas tem aqui, você vai somando, vai conjecturando e vai delineando uma linha de raciocínio. É informação para nós. Então, olha só, ou seja, não limitado e somente um livro contribui para o entendimento sobre os acontecimentos em relação a Israel e a igreja. Por que que Israel está no centro das atenções do mundo, irmãos? Por quê? Quantos irmãos aí podem responder? Vamos participar. Por quê? Aí, o pastor presidente respondendo. Cidade escolhida por Deus e ponto. Não tem como discutir isso. Deus escolheu os hebreus, Deus escolheu o povo de Israel, aquela localização geográfica Deus escolheu e ponto. É cidade sagrada, templo sagrado, os acontecimentos bíblicos, do qual nós acreditamos, ponto. Não se discute. E olha aí Daniel clama pela restauração de seu povo. Daniel conhecido como... Você baixa a mão um pouco aí, ou senão deixa só um. Daniel clama pela restauração de seu povo. Conhecido como um dos maiores intercessores, olha só, quem leu sabe. Daniel, conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia, está em intensa oração e jejum. Quantas vezes Daniel orava? 6? 3, isso. 6 ou 3? 3. Às vezes você não tem um quarto para você orar, você constrói um dentro de você. Você está no trânsito, por exemplo, você não tem um quarto. O cara te fecha lá, te passa a raiva, faz aquele gesto obsceno para você. Você que fica com vontade de ir lá pegar o pescoço dele, né? Ou apanhar ou bater, você não sabe o risco, às vezes morrer, porque tem muita gente armada. Aí você já pecou, aí o que você tem que fazer? Você tem que lembrar, eu tenho um quarto construído dentro do meu coração. Senhor, perdoa, me ajuda, tem misericórdia, tira essa ira de mim. E aí caminha. Baseado nas profecias de Jeremias,
entende que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Daniel, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 2 ao 3. Como resposta, Deus envia o anjo Gabriel, aliás, e mostra a Daniel na profecia das 70 semanas a restauração de seu povo, né, Israel. Mas vai além e revela a Daniel o futuro da nação de Israel. E olha só, quando oramos e nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado, contrito, compungido, compelido, Deus concede o que precisamos a nós e nos dá muito além do que pedimos, conforme está lá em Efésios 3:20. Aí vem o suplemento do professor aí, ó. Chegou a hora de compreendermos que a oração é a fonte do poder. É verdade ou não? Nós não nascemos em guerra, não vivemos em guerra, irmãos. Salmo 91 não fala isso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E, biblicamente falando, no Antigo Testamento, no AT, quantas guerras o Senhor pelejou por Israel, e todas ele é vitorioso. Deus é vitorioso em todas. Não tem uma guerra perdida por Deus. E Deus na Bíblia ensina para nós orarmos pelos nossos inimigos, mas não sermos amigo dos nossos inimigos. Orar, mas não sermos amigos. Então olha só, oração é a fonte do poder. Chegou a hora de permitirmos que o Espírito Santo opere em nós um novo quebrantamento e submissão a Deus. Essa submissão aí está lá inserida nos 5 pilares da igreja primitiva. Os irmãos sabem. Quais são, irmãos? Os 5 pilares da igreja primitiva. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Quem pode citar aí? Vamos começar? Unidade, amor, perseverança, ousadia e submissão. São 5 pilares. Está falando de submissão. Se adoramos a Deus, servimos a Deus, se não temos submissão, está fora do processo da maratona cristã. Então, olha, chegou a hora de empreendermos e exercitar nossa autoridade espiritual. Por que chegou a hora? É a hora de anunciarmos que Jesus está voltando, Jesus está quase chegando aí. Em breve Jesus voltará. É isso, é um anúncio, que é incumbência sua, é mandatório, não é opcional. Eu vou falar aqui, eu fico inibido, onde eu estou no ambiente, não tem ninguém que é crente, está cheio de outras pessoas de outras religiões, não pode ter essa inibição. O cristão precisa ter ousadia. Ontem eu citei lá na oportunidade que foi dada lá no pastor Onofre, na igreja lá, sobre a questão de nós anunciarmos o evangelho. Não é opcional, é mandatório você anunciar o evangelho, seja onde você estiver, né? Com sabedoria, pedindo o Espírito Santo, aquela situação que nós vamos, construa um quarto de oração dentro de você, aonde você estiver, orando, né, em espírito. Já aconteceu isso comigo, em muitas situações lá no meu estabelecimento, o cara fica nervoso, tanta coisa que a gente já enfrentou. Ontem eu estava falando com minha esposa, tanta situação que eu já passei, que eu fico pensando assim, é somente Deus para poder manter a gente. Mas é assim, aquela situação, mais vale 1 grama de experiência que 10 toneladas de teoria, né? Não tem como discutir a experiência do pastor José Machado, respeitosamente, né? E Moraes, que anteontem ele estava lá no Pastor Eldo, lá no American Party, estão chamando ele de patrimônio histórico do Jardim América. E também não tem como confundir aí a experiência, a sapiência também do meu pai e minha mãe. Tem muito mais experiência, não adianta, posso ter conhecimento, posso ter PhD, doutorado, e parará, arrumar um monte de título, estudar, isso é bom mesmo, mas não prevalece. O que prevalece é a experiência. O que Deus fez com Moisés? Só para exemplo, antes de usar Moisés, treinou ele 40 anos no Egito, na ciência, para ele ter conhecimento, para ele dominar. Depois mais 40 anos aonde? No deserto, causticante, para entender como é que é o processo geográfico, como é que é a resistência, para depois usar ele em
40 anos com o povo pelo deserto, 42 acampamentos. Com Paulo foi a mesma coisa, levou para Tarso 10 anos. Antes de usar Paulo, trabalhou na vida de Paulo, 10 anos. E Paulo só conseguiu superar tudo aquilo quando ele vai escrever a carta da alegria, que é aos Filipenses, que nós discorremos aqui o ano passado, lembra? Como é que uma pessoa vai estar alegre em meio de prisão, em meio de tanta situação, subjugado? Porque uma coisa horrorosa é o cidadão ser preso, perde o direito de liberdade, de locomover, e o homem não nasceu para ser preso. E sabia, irmãos, que tem pessoas encarceradas livre, pensamento livre, às vezes injustamente está lá, sabe do delito que cometeu, foi apenado, foi julgado, transitado e julgado, sabe daquilo ali, mas é livre, reconhece, é liberta lá dentro, nas grades. E tem pessoas fora da grade e presas, doenças da alma, né? Aquelas que nós sabemos, muita coisa. E aí vai. Vamos voltar aqui. 70 semanas proféticas. Primeiro, analisando aqui, pesquisando, aprendendo junto com os irmãos, que é o que eu falo sempre aqui, e nunca vou deixar de falar, enquanto a oportunidade tiver. Como é que os irmãos entendem? Alguém pode falar? Como que entende como é que funciona numericamente? Uma semana? Porque fala de 70 semanas, fala de 62 semanas. Quem é que entende aí? Pode falar. Não, isso aí está certo, é 3 fases. Meu pai falou certo, só que esse período de 3 fases aí é o cumprimento da primeira destruição do templo, depois a segunda destruição do templo, e a terceira, que é a reconstrução do templo, agora que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo a última semana, 69 semanas já se passaram. Vou caminhar aqui para nós ganhar tempo e raciocinar junto com os irmãos. Olha só, uma semana são 7 anos. Uma semana são 7 anos. 2 semanas, 7 mais 7, 14. 3 semanas, 3 vezes 7, 21 anos. Para você entender. 4 semanas, 21 mais 8, mais 7, 28 semanas. Daí vai caminhando. 28 mais 7, 35 anos. Então presta atenção, uma semana significa 7 anos, dentro da Bíblia. Aqui, ó, dentro da Bíblia, é bíblico isso aqui. Então 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Então se uma semana é 7 anos, são 70 anos, então 7 vezes 7 são 490 anos. Então presta atenção nisso aí, ó. Uma semana é composta de 7 anos, dentro da Bíblia, nesse calendário judaico, nessa profecia bíblica das 70 semanas, para nós entender como é que é 7, como é que vai funcionar. 7 semanas significa 7 anos, uma semana aliás, uma semana 7 anos, 2 semanas 14 anos, 3 semanas 28 anos, 4 semanas 35 anos, 5 semanas 35 anos, 6 semanas 42 anos, 7 semanas 49 anos, vezes 7, 490 anos, está dentro da Bíblia aí, tá? Se você for ler aí Daniel e depois for ler Apocalipse, tem essa informação. E olha só, a realidade, né, dessa grande tribulação, os textos de referência aí, as 70 semanas, esse tempo tem a ver com o seu povo. Qual povo? O povo de Deus. E a cidade santa, Israel, a cidade também entra nesse processo. A cidade entra nesse processo. E se refere, né, aos judeus e Jerusalém. A segunda vinda de Cristo é a aceitação dele, e a aceitação dele fará cessar toda transgressão, toda iniquidade. Jesus vai dar o checkmate na vinda de Jesus. Presta atenção aí para nós caminhar, para nós não perdermos. Mateus 24 e o versículo 15 vai dizer para nós assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, que está nesse capítulo 9, do qual nós estamos estudando, estiver no lugar santo, fala sobre o anticristo invadindo Israel e assumindo o controle do templo. Está entendendo isso aí, irmãos? Tá ou não? Apocalipse não é fácil, não. Isso é só para nós entender o processo. Por que está acontecendo isso? Porque é o seguinte, nós já passamos aí 69 semanas. Nós estamos na última semana dessas 70 semanas. Aí, vamos entender aqui,
separei aqui para nós entendermos isso aí. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui entre esse 1:2 e 1:3 do tópico 1, as 70 semanas de Daniel. O acontecimento mais desejado para nós é o quê? Dos cristãos é o quê? A vinda de Cristo, o arrebatamento. Perfeito. Aí olha só, caminha comigo aí. Os maiores sinais da volta do Messias está acontecendo, mas um deles, para fazer fechamento dessa terceira semana, a construção, preste atenção aí, a construção do terceiro templo lá em Jerusalém. Segundo a perspectiva de estudiosos, teólogos, históricos, paleontólogos, por aí vai, isso está acontecendo agora na nossa geração. Tem rumores aí, os irmãos têm olhado na notícia aí, que uma construção, um preparamento para a nova construção do terceiro templo em Jerusalém. Os irmãos têm visto isso na mídia, sim ou não? Tem. Aí eu vou falar dos utensílios. Muito bem, aliado. Você leu toda a revista, né? Leu? Amém, é isso aí, é isso mesmo. Então, olha só, segundo a perspectiva, que nós falamos aí desses estudiosos, isso está acontecendo agora, nesse processo que nós estamos vivendo. Mateus 24 tem que ficar aqui inculcado na nossa mente. Quando tiver rumores e sinais de guerra, ainda não é o fim, mas é o quê? Princípio do fim. Tem um microfone com o pastor Juvenil? Então, olha só. O que é o terceiro templo? Presta atenção, raciocina comigo bem lento, que eu aprendo e vocês aprendem. O que é o terceiro templo? Primeiro, o primeiro templo foi o de Salomão em Jerusalém, em um lugar conhecido como o Monte do Templo. Uma estrutura sagrada dedicada a Jeová. É o que nós temos informação bíblica. Então, o primeiro templo foi o de Salomão, a construção de Salomão. Primeiro templo. Quem ia construir o templo? Quem tinha vontade de construir? Davi, homem lascívio, libidinoso, homem peralta, inteligente, corajoso, um homem sanguinário. E, no entanto, há um antagonismo nisso aí, muito grande, e de maior precisão, e uma das revelações bíblicas fantástica dentro da Bíblia. Davi, qual o título lá na lápide dele? O epitáfio lá. O epitáfio lá na lápide. Davi, homem segundo o coração de Deus. E fez tanta coisa, mas Davi tinha um coração verdadeiro, genuíno. Não era um coração estereótipo, mas interno. Então, olha só, aí foi Salomão. Salomão veio, houve a transição de Davi para Salomão. Salomão foi e edificou o templo. Então, esse é o primeiro templo. Esse aí, irmão, já abrange a primeira semana, tá? São divididos em 3, o pastor presidente falou, são divididos em 3 períodos, essas 70 semanas. Esse é o primeiro período para nós entendermos, a primeira construção do templo em Jerusalém por Salomão. Por Salomão. Então, olha só, primeiro templo foi o de Salomão, em Jerusalém, em um lugar conhecido como o Monte do Templo, uma estrutura sagrada dedicada a Jeová, que guardaria a Arca da Aliança. O que tem dentro da Arca da Aliança? Quais são os conteúdos que tem dentro da Arca da Aliança? Primeiro, só fazer aqui para nós não perder tempo, os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Aí nós vamos caminhar. O templo foi destruído no ano 600 a.C., a primeira destruição desse templo. Presta atenção, esse é o primeiro período. Esse templo foi destruído no ano 600 pelo imperador babilônico. E aí vem a primeira leva, do povo dos hebreus, dos israelitas, levado ao cativeiro babilônico. Durou quantos anos? 70 anos que duraram. Então esse é o primeiro processo. O templo foi destruído no ano 600 a.C., esse templo construído por Salomão. Esse é o primeiro período dessas 70 semanas. E o cativeiro babilônico, anos depois, o povo volta para construir o segundo templo, onde exatamente estava o templo de Salomão. Quem voltou para reconstruir
fazer a segunda edificação do templo. Quem voltou? Neemias, Esdras, Neemias, lá capítulo 2, do versículo 1 a 8, vai frisar todo o processo que Neemias voltou para reedificar os muros, as portas de Jerusalém e a construção do templo. E Esdras foi o templo, a construção, e Neemias para reestruturar o muro. Então esse é o segundo período. Então presta atenção. Primeiro período, a construção do templo de Salomão, 600 anos antes de Cristo. E aí depois, quando é que aconteceu essa destruição do templo? 600 anos, a primeira destruição. Aí o que é que acontece? Vem aí esse segundo templo foi destruído, né? Neemias foi lá, Esdras reconstruiu o templo, Neemias as muralhas, aí vai. Por isso a realização de um novo templo é complexa e antiga. Esse é o terceiro templo, é para o terceiro período que nós estamos caminhando. Primeiro período das 70 semanas, vou repetir de novo. Construção do templo, né, por Salomão. Foi destruído 600 anos antes de Cristo. Aí Neemias vai e Esdras vai reedificar o templo, Neemias as muralhas de Jerusalém, fazer o processo todinho de reestruturar ali o segundo templo. Aí o segundo templo é destruído. Quantos aqui podem dizer qual ano que foi a destruição do segundo templo, que foi edificado por Esdras e Neemias? No ano 70 depois de Cristo foi destruído o templo de Jerusalém. Primeira destruição, 600 anos antes de Cristo. Depois, segunda destruição, 70 anos depois de Cristo. Por quem? Pelo imperador. Qual imperador? Tito. Isso, exatamente, pelo imperador Tito. Então, ele dá 2 períodos. Agora, presta atenção aqui, vou ser bem devagar para a gente não perder o norte e caminhar para o entendimento disso aqui. Olha só, esse novo templo, novamente, a segunda vez, foi destruído muito tempo após a sua construção, pelo general Tito. Os responsáveis pela segunda destruição, no ano 70 depois de Cristo, foi quem? O Império Romano, que causou o quê? Uma perseguição terrível. Os romanos foram terríveis em cima dos israelitas, dos hebreus. E os responsáveis pela segunda destruição são os romanos. Desde então, nenhuma outra grande obra sagrada foi construída neste local em Jerusalém. Presta atenção aí nisso aí. Vamos lembrar de novo para nós entender esses períodos. Primeiro período, construção do templo por Salomão. Esse primeiro templo foi destruído 600 anos antes de Cristo. Depois, a destruição, a reestruturação do templo por Esdras e Neemias. Aí vem o ano 70, o general Tito, invade Jerusalém, incendeia Jerusalém, destrói o segundo templo. Esse é o segundo período. O terceiro período é que nós estamos nele aí, a reconstrução desse templo agora, que vai acontecer. Que do ano 70 depois de Cristo até agora, nenhuma obra foi realizada lá no grande monte, né? Ó. Para acontecer. É isso que o Eliabe falou. Deu para entender, irmãos? Porque se vocês não entenderem isso aqui, a gente não caminha. Eu creio que sim, né? Primeiro período, voltar de novo, já umas 5 vezes que eu repeti. Primeiro período dessas 70 semanas, para nós entender. Agora mesmo nós saímos isso aqui, mas você vai entender, eu tenho certeza disso. Primeiro período, construção do templo por Salomão, e a destruição, esse primeiro templo foi destruído 600 anos antes de Cristo. Depois, aí Esdras e Neemias vai lá, reestrutura, reconstrói o templo, forma um novo templo. Aí vem a destruição desse segundo templo, 70 anos depois da morte de Cristo, pelo imperador general Tito, pela perseguição ferrenha dos romanos contra Israel. Incendiou Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. De lá para cá, nenhuma obra foi edificada, um templo novo foi edificado nesse local. Nós estivemos lá em Jerusalém, aonde fica lá a cúpula, né? Eles falam que é a mesquita de Omar, mas não é uma mesquita, é um grande templo que tem lá, não é a mesquita.
e o Muro das Lamentações. Os judeus são proibidos lá, eles podem entrar, mas são proibidos de fazer qualquer ato religioso ou orações lá, não é permitido. Por isso os judeus ficam ali no Muro das Lamentações, que é o que sobrou da destruição desse segundo templo depois da morte de Jesus, 70 anos. Entendeu? Então nenhuma obra foi edificada lá até agora, a não ser essa cúpula que tem lá. Todos que vê a foto de Jerusalém, vê aquela cúpula lá, ela é uma folha de ouro, tá? Lá do Monte Sião, você olha, a coisa mais linda, viu, irmãos? Jerusalém brilha mesmo. Jerusalém, pelo menos na época que nós estivemos lá, tem negócio de parede azul, verde, cinza. Não, Jerusalém é pedra polida, pedra bruta, cal e areia. O que nós vimos lá foi, e aí vem ouro, vem alabastro, vem essas pedras de granito, mármore, né? Tem isso tudo, as mesquitas, as outras mesquitas, fora da cidade antiga de Jerusalém. E lá não tem negócio de pintar de amarelo, a não ser os prédios, que são os hotéis que tem lá. Na época nós tivemos, parece que tinha 5 hotéis, são vidraças. E é limpinha a cidade, viu, irmãos? É limpinha a cidade, não tem negócio de... Igual nós chegou aquele tanto de plástico ali na porta da igreja, nós estávamos varrendo ali, esse negócio de toco de cigarro, igual nós vemos esse lixo aí em calçada lá em Jerusalém, não existe isso não. Não vê. Eu, pelo menos quando eu estive lá, eu tenho certeza que continua. Jerusalém é totalmente diferente, tá? Não, lá tem. O duro é que tem. Então, olha só, vamos caminhar que o tempo é nosso amigo, né? Então, olha só, presta atenção. Deu para entender até aí, né? Esse segundo período. Agora nós vamos para esse terceiro período para nós entender. Sabemos que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias prometido. Todos nós sabemos disso, né? Então, por isso, eles creem, né, nesse Messias que está vindo aí, que é o Messias verdadeiro. Não acreditam em Jesus. Eles não creem. Meu pai teve um problema lá com o Israel, é o guia nosso. Ele é judeu, ele morou 13 anos no Rio de Janeiro e falava um português fluentemente. Meu pai começou a perguntar as coisas para ele lá e ele começou a querer despistar do meu pai. Meu pai falou, ele não responde o que a gente pergunta. Se for falar de Jesus, ele esquivava. Meu pai notou isso lá nele lá. Então os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus aconteceu o que nós sabemos, né, o paradigma da cruz. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então olha só, para os judeus a construção do terceiro templo significa a vinda do Messias prometido. Por isso aí que vai entrar o processo do anticristo, o processo daquilo que o Eliabe falou, que já tem aí os artefatos, utensílios, para a nova construção do terceiro templo, está sendo traçado aí de maneira sigilosa, secreta, e nós estamos vendo aí, o anúncio dessa guerra aí é um prelúdio, um prefácio. Pastor, isso significa agora? Não, pode durar 50 anos, 30. O tempo de Deus é diferente do nosso. Para Deus, 1000 anos é o quê? E um dia, como 1000. Esse é o processo de Deus. Então, olha só, é o que o Eliabe falou, existe um boato, que já tem certas ferramentas e apetrechos, que seria essencial para o rito judaico. Já estaria pronto para a construção do novo templo. Olha só agora, sobre Jerusalém. Existe uma tríade religiosa em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada por 3 religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 3 religiões em Jerusalém: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 3 religiões. É um estopim, é uma pólvora. É uma pólvora. Eu perguntei para esse guia, quando nós fomos lá no Muro das Lamentações, é grande, extenso, tipo essa quadra nossa aí, essa quadra aí de frente aí do bombeiro aí desse colégio. Então você está andando, aí tem aquelas tundras, tem, né, os arbustos lá, você está andando tranquilo, de repente você não vê soldado, mas quando é fé que você anda, sumiu tudo soldado, quando é fé que não, você está andando, Joel, tem 3, 2 perto de você, parece que eles brotam do chão. E são tudo franzininho, magrinho, e aqueles fuzil, aquele armamento. Eu tive a curiosidade de perguntar isso aí. Ele falou assim, você está numa região de conflito. Isso aqui é o estopim do mundo. Isso aqui a qualquer momento pode eclodir uma guerra. É verdade. Quantos anos você tem informação na televisão de guerra? Jordânia bombardeando, Hamas, o outro lá, esqueci. Hezbollah, né, aquele ataque ali da Jordânia
contra Israel. Então aí você vai entender agora, nós vamos entender esse processo e isso agora nós já estamos na terceira semana, você já sabe das 2 semanas, então agora é a terceira semana. Então, em Jerusalém é uma cidade sagrada, nós mesmos sabemos, porque Jesus Cristo nasceu lá, foi crucificado lá, é o povo escolhido, lá é o eixo da terra, geograficamente. Então pronto, e por que é lá? Porque Deus escolheu lá e ponto. Bom, então tem 3 religiões lá, cristianismo, judaísmo e islamismo. Vamos, caminha comigo aí. Por isso, a realização de um novo templo é complexa e é uma luta antiga que tem ali. Briga entre judeus, cristãos e os judaístas. É uma briga que existe ali. Presta atenção nessa informação. No Monte do Templo, hoje se encontra 2 construções religiosas, importantíssimas para os muçulmanos. Uma é essa mesquita. Eles falam que é mesquita, mas não é. Se você for estudar, olha lá direitinho, não é mesquita. É uma grande construção que eles veneram. Isso, pastor Toninho, nós vamos chegar lá, isso mesmo. Obrigado pela soma. Nós estamos no 3º período das 70 semanas. 69 semanas, irmãos, já se cumpriram. Então presta atenção, 2 das mais antigas estruturas religiosas do Islã. Olha só, que é a mesquita e o domo da rocha. Vamos entender o que é isso aqui. 2 das mais antigas estruturas religiosas do Islã, lá no domo da rocha. A batalha pelo lugar, por esse lugar, essa tríade que luta por isso ali, é tão acirrada que muitos cientistas sociais, pesquisadores, principalmente antropólogos, viu? Tem muitos antropólogos ali no Egito, egiptólogos, e lá em Jerusalém tem muitos antropólogos, com as escavações, coisas assim. Então a batalha pelo lugar é tão acirrada que muitos cientistas sociais consideram a região do monte, o domo do monte, da rocha lá, o monte, considera a região do monte como uma das mais disputadas do planeta. Por isso eu estudando aqui, eu lembrei do guia falar, olha, você está num lugar que a qualquer momento pode eclodir uma guerra, o estopim para começar uma guerra, a terceira guerra por aí. Além disso, a própria região do monte do templo, embora se encontre num lugar no meio de Israel, está lá no centro de Israel, isso aqui é importante, eu anotei para nós mentalizar isso aí. Presta atenção, embora está lá no meio, na cidade antiga, não é controlada por Israel. Você sabia disso? Lá não é controlado. Eu estive lá, coloquei os pés lá. Não é controlado por Israel. E olha que você sabe que Israel tem um poderio bélico, está entre as potências mundiais em termos de poderio bélico. E também dinheiro, economia, ciência. Israel domina, no cenário mundial, Israel domina muita coisa, porque realmente é um povo escolhido por Deus e ponto. Além disso, a própria região do monte, do templo, se encontra nesse lugar lá, no centro da cidade antiga de Jerusalém. Ela é controlada, sabe por quem? Pela Jordânia. É dividida, exatamente. Devido aos tratados, o que foi que aconteceu? Devido aos tratados de paz realizados na fundação do Estado israelense. Quando é que foi feito esse tratado de paz do Estado israelense? 1948. 1948 foi feito esse tratado de paz. E aí ficou acordado, nessa cláusula, que a Jordânia domina esse eixo, esse pedaço lá dentro de Israel, mas quem domina lá são os jordanianos. Então, presta atenção, na fundação do Estado israelense, a área do monte é mantida pela Jordânia, todo o domínio, pois, país vizinho, e nós saímos, e tudo lá, a maioria é muçulmano. A maioria é muçulmano. Eu vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, os muçulmanos, a gente estudando, entendendo aí, eles brigam entre si ferrenhamente, se matam, são brutais entre eles. Mas existe 2 coisas que faz os muçulmanos parar de lutar, brigar entre si. Eles brigam entre si. Eles brigam. Tem a guerra lá do Kuwait, Iraque, Irã, Síria, Líbia, Jerusalém,
Turquia, aquele povo, aquele mundo árabe ali. É uma problemática de guerra ali. Por sinal, nós temos vendo essa guerra, né, a gente tem visto essa guerra, mas nunca tinha visto uma guerra de uma proporção tamanha igual essa que está acontecendo. Nós nunca tínhamos visto na televisão, ainda não, dessa proporção não, só a Segunda Guerra Mundial. Falo da nossa geração, né, que a Segunda Guerra Mundial já se passaram quantos anos? 45, 55, mais 20, 77 anos. É isso mesmo, Joel? Ajuda eu a somar aí. 1945 para 2055, mais 22, 77 anos. Sim, Eliab. Depois da Segunda Guerra, como é que é, Eliab? Nenhuma. Eu falo da gente estar vendo essa informação que nós estamos tendo rápida, essa acessibilidade. Então, olha só, duas coisas que fazem os muçulmanos parar. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Você vai ver que isso aí, pode confirmar que isso aí tem uma veracidade muito grande. E é importante nós cristãos saber. Sabe o que fazem eles parar de lutar entre si? Cristãos e judeus. Aí eles param tudo, e é onde é que vai acontecer. Viu aí a ajuda daquele pessoal ali do Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Afeganistão, tudo ali juntar em prol com a Rússia para poder somar e vir ali para a guerra da Ucrânia. A Bíblia vai dizer para nós que muitos vão juntar com o dragão, com o urso, né, que significa a Rússia, o dragão do norte que é a China, para vir contra Israel, a terra do meio. Geograficamente, a Rússia, a China, tudo está na ponta norte de Israel. E é a Bíblia que fala. Então, os muçulmanos, irmãos, eles param de brigar entre si para brigar contra cristãos e judeus. Tá? É bíblico isso aí. Presta atenção nessa informação aí. Então, os judeus israelenses são permitidos, dentro da área do monte... Não, isso aqui eu já li, né? Já li. Não separei aqui. Vamos lá. Falamos da área que é mantida pela Jordânia, né, o domo do monte ali, na mesquita, né? Aí agora vamos aqui, ó. Domo da Rocha. Domo da Rocha. Um dos sítios mais sagrados do Islã. Muita gente acha que, né, a Cúpula Dourada é uma mesquita, eu falei aqui com os irmãos, mas não é. Na verdade, é um lindo monumento que guarda um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos e também judeus ali. O Domo da Rocha está no alto do Monte Moriá, o mesmo monte que Abraão quase sacrificou quem? Quem, irmãos? Monte Moriá. Vou falar para vocês aqui, aí a gente volta lá para 70 semanas de novo. Só para os meus irmãos entender, aqui é uma síntese sobre as 70 semanas, sobre esses 3 períodos aí. Nós estamos no 3º período, né? Já se foram 69 semanas, nós estamos na 70ª semana, que são as 70 semanas de Daniel. Então, olha só para uma informação aí, dos irmãos aí, os pilares da religião muçulmana. 5 leis fundamentais dos muçulmanos, eu anotei aqui. Primeiro, proclamação deles, a fé, trata-se da charada, que é o testemunho do muçulmano de que ninguém merece ser adorado a não ser Alá. Isso aí os irmãos sabem, né? Deus, Alá é Deus. E que Maomé é o seu mensageiro. O segundo ponto de pilares fundamentais dos muçulmanos, das leis muçulmanas, oração. Já viu? A cada 3 horas os muçulmanos, onde é que estiver, eles parem, né, vira para a mesquita, eles olham ali e eles oram. Terceiro, caridade compulsória, o jejum do Ramadã. Quando nós tivemos em 2010, estava tendo o jejum do Ramadã. O aeroporto de Cário estava... Acaba agora, exatamente. É o mês de Nissan, abril, mês de abril. É o Ramadã. E aí o seguinte, outra coisa, a peregrinação por Meca. Vocês já viram isso na televisão? Já, né? Peregrinação por Meca. Então isso é uma síntese para a gente entender, para nós chegarmos aí, entender por que existe
situação, essa luta ferrenha entre essas três religiões ali em Jerusalém, para você entender. E agora já a notícia, igual o Eliab falou, né, eu falei com os irmãos, estão aí, né, fazendo um processo para a construção do terceiro templo. Então nós paramos no 1:2 aí, né? Vamos no 1:3. A última semana é a grande tribulação. 1:3. Ao debruçarmos sobre a última semana das 70 semanas de Daniel, conforme Daniel 9:27, entendemos que ela corresponde ao livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, viu, irmãos? Aí vai falar aqui nesse trecho aqui sobre a questão do que foi informado a Daniel e que foi informado a João. Daniel recebe, né, no capítulo 9, uma revelação breve e sem pormenores. E João, o evangelista João, recebe a revelação mais detalhada, mais abrangente. Fala aí nesse tópico 1:3 aí. Lá no suplemento do professor, lá embaixo diz assim, ó, o dia do Senhor. Gostaria que alguém aí, o Absa, abra sua Bíblia aí. Isaías não. Joel, capítulo 1, versículo 15. O dia do Senhor, que se refere ao juízo de Israel e das nações gentílicas, ao tempo da grande tribulação de modo geral. Sem dúvida, a expressão o dia do Senhor refere-se à tribulação, adentrar-se à grande tribulação. Essa aí é o processo que nós estamos. Só que essa grande tribulação, irmãos, nós já vivemos desde que você nasce. É ou não é? Quantos aqui não tem tribulação? Quero que alguém levanta a mão aí, que não tem tribulação. O senhor não tem não, pastor Machado? Você já está cansado, né? Joel o quê, pastor? Capítulo 1, versículo 15, por favor. Que diz assim: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e como uma destruição do Todo-Poderoso virá. O dia do Senhor. Esse é o grande desfecho, né? A volta dele. Então, o que a igreja tem que estar? Que nós já cansamos já aprendemos aqui. Estar o quê? Preparada. Não pode estar preparando. Por isso nós precisamos congregar, pedir Deus para ajudar nós nos nossos, nas nossas problemáticas, que cada um sabe a problemática, na nossa fraqueza, digamos assim. Então, é importante isso aí. E lê também aí, dentro de Daniel aí, por favor, Joel, o capítulo 3 e o versículo 14, para a gente fechar as 70 semanas de Daniel. Está dando para entender, irmãos? Esses 3 períodos, eu vou falar aqui agora desses 3 períodos, novamente, mas mais abrangente. Aí fala de multidões, pode falar. Naquele Daniel dia. 3:14. Não, Daniel não, Joel, capítulo 3 e o versículo 14. Xará seu, profeta. Você também é profeta de Deus, né? Tem promessa? Quantos profetas tem aqui nessa manhã? Todos nós somos profetas, todos nós temos promessa de Deus para a nossa vida. Joel, capítulo 3 e o versículo 14. 2. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. No vale da decisão, irmãos. Vale de Josafá, né? Vale da decisão. O Armagedon, onde é que Deus vai dar o desfecho. Aí não tem negócio de tanque, não tem míssil nuclear hipersônico, no armamento balístico aí, não vai ter. Deus vai destruir pelo quê? Pelo poder da sua palavra. Deus falou, acabou. Quer negócio de Rússia, manda, China, manda, a Alemanha tem, a Europa OTAN tem, Estados Unidos tem poder bélico, não. Aí onde é que todos vão conhecer, saber quem que é o poderoso. Quando ele vem, tem uma tala, uma faixa escrito o que na coxa, que vem na tala? O que está escrito? Rei dos reis, Senhor dos senhores, o absoluto, o poderoso de Israel, o eterno de Israel. Pronto, vai resolver esse problema. Por que os homens estão guerreando aí? O orgulho, a soberba. Gostei muito da pregação do pastor Toninho aqui na quinta-feira. Aquele kit que o pastor presidente fala, Gálatas
5:22. Ali é uma munição que nós cristãos precisamos ter. O que fala lá? Pastor presidente, fala para nós aí, por favor, Gálatas 5:22. Porque ele sabe isso aí, né? E nós já sabemos também. É um kit que nós precisamos ter. É uma munição que nós precisamos ter para nós sobressair. Porque eu tenho defeito, você tem, todos, ninguém é bonzinho. Quem é bonzinho de verdade? Ninguém é. E outra coisa, precisamos entender, nós não somos dono definitivo de nada, irmãos. Nada, de nada. Se não é a misericórdia de Deus, e Deus vai dar os desfechos, porque essas guerras, os homens brigando, essa questão é geopolítica, questão de pedaço de terra, quem manda, quem não manda, economia, e o mundo está batendo a cabeça. Por quê? É bíblica aí, nós estamos nessa última semana, já que você já entendeu as 2 semanas. Nós estamos na 3ª semana, que é a dica daquilo de Mateus 24. Sinais dos fins do tempo. Fala aí para nós, pai, por favor. Olha o kit aí, o pastor Toninho frisou aqui na pregação. A munição, que se nós estamos em guerra, nós temos que preparar em Deus. As nossas armas estão aonde? Em Deus, olha aí. Olha o antídoto. Fale. Questão de domínio próprio. Essa é só terrível. Deus para poder dar. Só Deus, pai. Eu tenho aprendido muito isso aí, é difícil calar, ficar calado. Aí, a pessoa difícil. Chega para te afrontar, você quer revidar. Aí você não está seguindo Jesus, porque Jesus não revidou ninguém. Aí tem que calar, quem cala vence. Eu aprendendo isso. Onde eu estava falando lá, pedindo a Deus para me exercitar lá, isso aí, ficar quieto. Até o momento lá da crucificação dele, a condenação dele, o governador, mais o sumo sacerdote, estava de mal. A ida dele vai e volta lá sem ele falar nada. Aí comemorou com a festa, e aí ele voltou à amizade, e ele sem falar nada, ele venceu. Pronto. É isso aí. Não, só não falou os frutos. Fala aí o kit aí. Tá. Vai lá. Vamos embora, igreja. A munição. Pastor Toninho pregou isso aqui quinta-feira, viu? Vamos todo mundo aí. Amor. Gozo. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. 9. Que é a mesma coisa. São 9 itens, kit de antídoto contra essas situações intemperiosas que a vida nos emprega. E essa semana, Deus me deu um livramento. A gente está precisando de um mecânico lá, eu anunciei, mas meu menino negócio de OLX, eu não vou colocar mais nada em OLX. Apareceu um cidadão lá, ele já vinha já no Zap, que negócio, prometeu de ir umas 3, 4 vezes, não foi. Aí, de repente, apareceu. Aí, a gente está precisando do serviço. Liberei, eu não deixo de pegar endereço, referência, tal, aquela coisa. Aí, fui pegar a identidade, não tem, perdi carteira, não, só digital. Tá bom. E aí, muito serviço, então começa aí, vamos esperar. O rapaz sabe. E daí, trabalhou na segunda, na terça, na quarta, me pede um dinheiro. Aí, pensei, falei, se eu der... Eu já contei o seu outras vezes de eu dar e não voltar mais. Talvez é mais um. Olha só que você tem que exercitar em Deus. Eu falei, misericórdia. Não arrumei o tanto, arrumei São X. O que aconteceu na quinta? Não foi. Não ligou, não falou no Zap. Aí, como eu tinha anotado o telefone, peguei de um outro número, automaticamente liguei, ele atendeu, eu não falei que era meu nome, tal. Falei, eu sou o Walter, você não vê? Eu passei mal, tal, mas amanhã eu vou. Aí, nesse interim, Deus me deu um pensamento. Como ele não deu CPF, mas tem um nome, falou na Citura, cidade, eu passei para um colega. Eu tenho uma colega que é da DEIC, mas essa eu não lembrei na hora, eu lembrei de outro colega. E ele foi, falei, busca aí. Ele buscou, e vou mandar a foto, mas você deleta rapidão, que eu não posso fazer isso aí, para você não pode ficar. Eu falei, mandou. Eu falei, é o fulano. Foi 9 passagens, inclusive 157, o roubo. Aquilo eu já orei, pedi a Deus. Chego lá na quinta-feira, aliás, ele não foi na sexta ele foi. Aí eu falei, Deus, me dá sabedoria. Só que eu não estava, eu tive que correr para ir buscar uma outra peça para um carro lá. Quando eu cheguei, ele já estava trabalhando, eu peguei, falei, não vou interromper, deixa ele terminar. Terminou na sexta. Aí, de tarde, na sexta, eu fui lá para o American Park, falei, não dá prazo de eu conversar. Aí ele foi ontem. Aí eu cheguei, me pedi de sabedoria,
Eu já tinha ligado para o contador, aí a gente usou, né, nada de mentira, nada, falou, não dá porque tem que fazer isso, aquilo, a questão da sua carteira, e também a despesa vai ficar alto, o valor não dá, e obrigado pelo seu serviço, Deus te abençoe. E aí eu passei, orei, falei, Deus me deu o raciocínio, deu lembrar de a ação disso. Eu estou com esse irmão porque nós precisamos desse kit. Temperança, se eu age ali abruptamente, se eu age numa situação ali, já enfesada, alguma coisa assim, que já aconteceu, falo para vocês, já aconteceu, não tenho vergonha de confessar, eu poderia haver o quê? Perca e eu também não dar um testemunho. Então, tudo que a gente vai fazer, nós que somos cristãos, nós temos que pensar já, questão do testemunho, questão dos aluguéis que meu pai tem lá. Se a gente for falar qualquer coisa, falar, mas vocês é pastor, tal, já ouvi isso já. Você tem que usar delicadeza, aí entra entra esse kit de domínio próprio. Vamos seguir aqui, que o tempo já praticamente está indo embora, né? 70 semanas de Israel, o tópico 2. Dá para entender, né, irmão? As 70 semanas de Daniel, as 70 semanas de Israel e as 70 semanas da igreja. Nós estamos, quem que é o Israel de Deus? É a igreja. Então, aí nessas 70 semanas de Israel, eu anotei aí sobre o reino teocrático do Messias. O que é o reino teocrático, irmãos? O que é o reino teocrático? O Putin está exercendo um governo teocrático, só ele sozinho, né? Ele tem um processo dos oligarcas lá, que é o governo de poucos, né? Juntos, somando que é os mercenários que ele tem lá, o governo teocrático de Deus. Esse é o verdadeiro governo, só Deus domina. Ele é o governo geral do mundo, do universo e tudo, e pronto. Eu notei que importante nas 70 semanas de Israel, a 7 semanas de restauração. A chave para se entender esta primeira parte da profecia, que fala das 7 semanas, está no texto, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Está entendendo aí, irmãos? Agora deu para entender? Até o Messias. Entendeu os dois períodos? Entendeu os dois períodos das 70 semanas, irmão? Nós estamos na última semana, então já se foram 69, está faltando cumprir essa última para dar os 70 semanas de Daniel. Está aqui nesse texto aí, ó. Então, olha só, desde a saída de ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, Daniel 9, 25, vamos ler aí? Eu anotei aqui, Daniel 9, 25. Sabe, pois, entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, de uma tribulação, porque a tribulação nós já vivemos, agora a grande tribulação é o que vai acontecer. Tá? Caminhando aí, notemos que aí cita, Neemias capítulo 2 também, na ordem de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, lá em Neemias 2, 1 ao 8, se você ler, você vai saber que nós falamos aqui sobre Esdras e Neemias. Notemos que mesmo fazendo parte do plano de Deus e contando com sua operação, a restauração e edificação de Jerusalém ocorreu em tempos angustiosos, como é possível verificar nos relatos de Neemias, né? Foi um tempo angustiante. Aí fala aí das 62 semanas, né, a vinda e ascensão do Messias. Vemos que esta segunda parte se cumpre da restauração de Jerusalém até o tempo de Jesus, até o Messias, né? Porém, em tempos angustiosos, continuaram tendo em vista, embora os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém e reedificá-la. Quem foram esses que receberam autorização? Esdras e Neemias. Permaneceram sob o jugo de vários impérios, como o Império Romano, e aconteceu aquilo que nós falamos, você sabe, o general Tibério invadiu Jerusalém, incendiou Jerusalém, destruiu Jerusalém depois do ano 70 depois de Cristo. Conhecido por sua crueldade e violência. Tito foi cruel e violento. Nessa época já tinha os apóstolos, viu? 70 anos depois de Cristo. Incendiaram Jerusalém. De lá para cá ainda não edificou esse terceiro templo que vai ser agora. A profecia mostra o Messias vindo e saindo do cenário profético e depois da cidade de Jerusalém sendo destruída. Está aí, o que se cumpriu em 70 depois de Cristo, nós já falamos aí. O 2:3, a última semana. Nela vemos que Israel fará uma aliança com quem?
Está aí na sua revista. Com o anticristo. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Esta aliança será rompida depois de quê? 3 anos e meio. Será rompida. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, culminando com a batalha do Amargedon e a derrota do anticristo. Quem vai derrotar? Jesus Cristo, né? Pelo Messias que virá, e sobre a asa de abominação virá o assolador, isso até a construção, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tem muita informação, viu, irmãos? O último período das 70 semanas, durante o qual terá lugar o reinado do anticristo e a grande tribulação, no final dessa semana aparecerá o Senhor Jesus justamente com sua igreja, com nós, com a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja não vai padecer essa situação da grande tribulação, irmãos. Não vai acontecer isso com a igreja. Tem perseguição, mas não é a grande tribulação. No final dessa semana aparecerá o Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja, para implantar na terra o reino milenar. Quantos, lembra de eu falar aqui do culto milenar? Quantos querem participar do culto milenar? Todos. Nós participaremos. E aí vai. É o 3, as 70 semanas da igreja. A 69ª e a 70ª semana. Este intervalo já dura cerca de 2000 anos, e é o tempo da igreja, que é o nosso tempo. Está aí no início do tópico 3. A Daniel não foi revelada em detalhes acerca deste período. Lembra nós falar lá? Daniel não foi, mas a João foi mais detalhado. Em detalhes acerca deste período, mas o apóstolo Paulo foi manifestado pelo Espírito, lá em Romanos. Se você ler, vai ver isso aí. Devemos encarar com responsabilidade o tempo que temos. Olha só, isso aqui eu achei importante. Devemos encarar, acabou o tempo, né? Encarar com responsabilidade o tempo que temos e usá-lo com sabedoria. O que diz o Salmo 90, 12? Ensina-nos a contar o quê? Os nossos dias, que alcancemos o quê? Sabedoria. Então, nós temos que usar o tempo agora. Que jeito nós vamos usar o tempo? Prudência, obediência, temor, consagração, jejum, oração, humildade, perdoa na minha fraqueza, me ajuda, esse domínio próprio, tá por dentro, tá com vontade de pegar um canhão daquele lá, né, e exterminar, mas domínio próprio de Deus está agindo. Então precisa aí termos isso aí. A igreja não é alvo, olha aí, das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Daniel, conforme Daniel 9, 24. A igreja sequer existia nesse momento e surge na história com o fim da 69ª semana, marcada pela morte e consequente ressurreição do Messias. Está vendo? Termina aí. A igreja não é alvo da ira divina. Esse versículo aí, vou voltar mais um pouquinho antes do suplemento aí no 3:1, Atos 1, 6 e 8. O que é Atos 1, 8? E revestivos o quê? De poder. Que poder é esse? Dunamis, né? Dinamite, poder do Espírito Santo. Eu falo, né? Ontem eu falei lá no Onofre, né, Ápice? Não estamos enquadrados em limites humanos, irmãos. Não estamos. Presta atenção. Quando você lê a palavra, você não enquadra em limites humanos. Nossos limites são os limites de Deus. Tá? E Ele, você sabe, é ilimitado o poder de Deus. Ele é poderoso. Então, nossas armas estão em Deus. Manda nós revestirmos. Nesse tempo agora, manda e dá a dica para nós revestirmos o quê? De poder, de oração, de submissão, de ousadia, do evangelho, de amor. Atos 1:8, não estamos enquadrados em limites humanos, nossos limites são bem maiores, são os limites de Deus, e Deus, Ele é o quê? Deus tem limite, irmão? Responda. Deus não tem limite. Salmo 119, versículo, acho que 96, 97, a palavra de Deus, ela é ilimitada, ela é amplíssima. Está aí o segredo, palavra. Fala, pastor João. Pastor Walter, está terminando a aula? Já terminou. Mas não tem problema nós passar uns 5 minutinhos, não, mas ajuda nós aí, tá? Pastor Miro, pastor Abson. Eu queria fazer uma pergunta, uma
uma explicação do senhor aí, porque tem muitos aí, muitas igrejas pregando que não haverá arrebatamento Tem. e que a igreja vai passar pela tribulação. Nunca. Mas nós A temos grande vários tribulação a textos. igreja não vai passar. Não passa. Biblicamente não vai, a igreja é arrebatada. É a última semana que nós estamos. Nós Já estamos passou, vivendo. presta atenção, nessas 70 semanas você aprendeu que uma semana é 7 anos. Tá? Você aprendeu. Você aprendeu que o primeiro período dessas 70 semanas é a construção do templo de Salomão e depois a destruição dele, 600 anos de Cristo. Esse é o primeiro período. O segundo período é a destruição desse templo no ano 70 depois de Cristo, pela invasão do general Tito em Jerusalém, incendiou a crueldade. Tá aí, esses os dois períodos. Agora o terceiro período aponta para a construção do novo templo lá em Jerusalém, que aí tá, vocês sabem aí desse camarada aí, o cara da Tesla lá, ó, gente, da Neuralink, Starlink, é Elon Musk. O cara é super poderoso, o maior bilionário da Terra. O cara tem satélite, é um satélite barato que ele está usando aí, ó, e ele está ajudando a Ucrânia em questão de uma plataforma, como é que fala? Uma internet lá, só para a Ucrânia, para eles comunicar ainda sem interferência. Então, já tem gente aí, já, olha só, fica de olho nesse cidadão, hein? Ele é, na cintura dele, ele é sul-africano, mas criou no Canadá e agora nos Estados Unidos. Bilionário. Ficar de olho nesse cidadão, porque tecnologia tem tanta coisa, ninguém sabe, né? Porque o anticristo já está aí, viu, irmãos? O anticristo já está aí, só não apontou ainda, não aflorou, porque vai chegar o conhecimento da igreja, sabe quem que é o anticristo? Né? A grande tribulação. Tribulação nós vivemos, irmão, entenda isso, tá? Nós já estamos em tribulação. Agora, a grande tribulação, ainda não. A igreja já não está mais aqui. Pois é, pastor Walter. Só para poder concluir, Só um minutinho. a igreja não prega sobre o arrebatamento mais. Precisa pregar. Né? E tem uma enxurrada de mensagens dizendo que não mais haverá o arrebatamento. É o ativismo religioso, contrariando aqui, porque a igreja tem que rever fala, Tessalonicenses algumas fala, Coríntios fala, né, do arrebatamento da igreja, e tanta informação que nós temos. Pode falar, pai. Para você entender bem isso aí, a pessoa tem que estudar Neemias 9:10. Neemias 9:10, certinho. Daniel 9. É isso que nós estamos E lendo. Apocalipse. Do 4 em diante. E aí, então, Capítulo 4 em diante. A Neemias faz parte O primeiro período. primeiro período, é de 49 anos. Exatamente. Que ele vem no ano 445, vem lá. Isso. Aí vem, olha aí, a aula para nós. Capítulo, aí depois, aí vem as 62 semanas. 62 semanas. Aí somando aí, esses anos aí, que dá o período de 483 anos. Aí a igreja, nós estamos nesse intervalo das 70 semanas. A igreja está no intervalo entre a 69 e a 70. 70ª Pois semana. nós estamos nesse intervalo aí. Aí a igreja não vai passar. Essa grande tribulação é para o mundo que vai ficar. E a igreja vai estar com Cristo na glória. Exatamente. Ela não passa. Verdade. A igreja, essa semana de 7 dias, é a tribulação que resta. Nós estamos nesse intervalo. Nesse intervalo. Das 62 para 70. Nós estamos na última semana. Sobe. Antes da grande tribulação, Jesus leva a igreja e vai cumprir esses 7 anos, que vai completar 490 anos. Verdade. Olha só, obrigado, pai. Aí, primeiro aí, né? A igreja não é alvo das 70 semanas. A igreja não é alvo da ira divina. A igreja e o seu tempo. A igreja e o seu tempo. Então, é muita coisa, irmãos. A gente tem que pedir muito a Deus, muita humildade, para a gente ter essa interpretação e ter essa linha de raciocínio, biblicamente, falando para os irmãos. Eu posso concluir aqui mais um pouquinho, Abson? Pode, olha só. Vou fazer um fechamento com os irmãos aqui, sobre Daniel, o capítulo 9, versículo 24 ao 26. Presta atenção, eu vou ler bem tranquilo aqui. Isso aqui eu separei. Isso vai falar desses 3 períodos. Dá um entendimento muito suave para nós. Olha só. Essa profecia de Daniel tem data marcada para o seu cumprimento. São 70 semanas ou 490 anos. Conta baseada na tese de que
cada uma dessas semanas é composta literalmente de 7 dias. E cada dia equivale a 1 ano. É isso que eu falei lá no início para os irmãos. É uma profecia de triplo estágio, 3 estágios. Ou seja, seu cumprimento abrange 3 ocorrências distintas, mas todas ligadas entre si. Presta atenção. Seu ponto de partida, ou data, a partir do qual o tempo foi contado, é a ordem de Artaxerxes, na época lá do rei Neemias. O pastor falou aí, o rei Neemias. Rei Neemias não, o profeta Neemias. O rei Artaxerxes. Transmitida por Neemias para restaurar Jerusalém. Esdra e Neemias. Está lá em Neemias 2, do 1 ao 8. Aí, ó, agora, a primeira parada ocorreu na construção do 2º templo, sob a liderança de Esdras. 7 semanas, ou seja, o pastor falou, 49 anos. O 2º estágio se cumpriu na morte do Messias, 62 semanas, depois da inauguração do templo, 439 anos. Intervalo ou sala de espera para o estágio segundo, que é o qual nós estamos. No momento, olha, presta atenção, vou ler bem devagar aqui. No momento, estamos assentados em uma sala de espera, aguardando, perdão, começar de novo, já vamos encerrar, tá, irmãos? Falei do 2º estágio, né? Intervalo ou sala de espera para o estágio seguinte, que é o 3º. No momento, estamos assentados em uma sala de espera, aguardando o cumprimento do 3º estágio. Vivemos no período da igreja, por isso que a igreja tem que evangelizar. Lá no passeio, aonde nós tiver incumbência. Esquece do histórico passado de defeito que você tem, ou teve ou não. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. E anuncia, e pronto. Então, olha só. Intervalo ou sala de espera para o estágio seguinte. No momento, estamos assentados em uma sala de espera, aguardando o cumprimento do 3º estágio. Vivemos no período da igreja, um tempo de oportunidade para o ser humano, antes que venha o final previsto por Daniel, nesse capítulo 9. O 3º estágio, também chamado de 70ª semana, ainda não ocorreu, pois se cumprirá, presta atenção, se cumprir, nós estamos na 69ª semana. Olha só, vou começar aqui de novo, para nós não perder. O 3º estágio, também chamado a 70ª semana, ainda não ocorreu, pois se cumprirá durante a tribulação, a ser inaugurada com o arrebatamento da igreja. Sua duração será de 1 semana, 7 anos. Lembra lá no início, falar? Na primeira metade desse período, o anticristo, olha aí agora, ó, presta atenção, por isso que eu lembrei do Elon Musk. Na primeira metade desse período, o anticristo costurará, presta atenção, várias alianças. Um cara poderoso, inteligente, bilionário, muito dinheiro, influenciador. É o cara, o avatar da nova era. Presta atenção aí. Sua duração será de 1 semana, 7 anos. Na primeira metade desse período, o anticristo costurará várias alianças, inclusive com os judeus. Essas alianças darão à besta uma forte blindagem política e militar durante a segunda metade da tribulação. E somente uma intervenção direta do Messias poderá romper isso aí. A vinda de Jesus Cristo. Vai ser o desfecho, a grande guerra, aquilo que lá em 2 Pedro, né, capítulo 3, está aí, é eminente para isso. Irmãos, Deus abençoe. Isso aqui é muito profundo, é bom. Não é fácil, viu? Não é fácil, viu? Não é fácil. Digo para os irmãos, não é fácil. Apocalipse, e tem que olhar do ponto de vista bíblico. Não pode entrar com achismo, esquisitice, factoide, não. Tem que ser Bíblia mesmo. E pedir a Deus. Tem que orar, tem que pedir muita direção de Deus para a gente ter interpretação. E ler muitas vezes, aí vai interpretar. Porque Apocalipse é coisas futuras,
né? Existe muitos símbolos. Deus abençoe os irmãos. Passamos aí, tem 3 minutos, então eu passei 7 minutos. Me perdoa. Deus abençoe, irmãos. Domingo, hoje à noite, mas é domingo, né? Hoje à noite, celebração e adoração, vai estar um pregador aqui, pastor Antônio Marcos. Vai ser uma bênção. Só uma palavrinha e o senhor já assume para finalizar? Obrigado, meu pastor Walter. Olha só, na igreja, tanto que o pastor Walter está se desdobrando aí. São temas profundos, né? São assuntos com muitos detalhes, são complexos, é muita coisa para estudar mesmo, muito aprofundamento aí, não é moleza não. Então, E pior, Adson, que se ficar vários professores, confunde a cabeça da gente. Até o pastor Miro fez uma prévia, né, e ele ia enxugar mesmo o quadro, né, a equipe dos professores desse trimestre. Aí a gente tinha até sugerido, ele já tinha feito essa prévia mesmo, por causa que o pastor Walter está se desdobrando mesmo, né, a gente vê que o tanto que é difícil o assunto, quantos detalhes, o tanto que é profundo, e um monte de material aqui, tem que valorizar esse momento mesmo. Tem que valorizar, né? E ele citou aqui, eu fui ali para o anexo, pastor Walter, porque nós vamos até conversando com o pastor Miro, com alguns voluntários, para poder ajudar a gente a ficar ali também de olho no anexo. Aí eu fui para lá e colei na live, para poder acompanhar a aula, tá? De vez em quando eu fico pensando que não precisa dessa live mais, e a Leandra vai e fala para mim, precisa sim. Aí eu fui para ali para o anexo agora e colei na live, então precisa sim. Senhor? Não esqueceu, os irmãos, essa lição aí, ela chama muita atenção nossa em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15. O ide da igreja, nós estamos parados. Nós não estamos querendo ver a vinda de Jesus. Que enquanto esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho da verdade, não virá o fim. E nós estamos pregando essa verdade. Tem razão, pastor, é verdade. Aí eu estava ali acompanhando um pouco para ficar de olho também, auxiliar, né, de olho ali no anexo das crianças também, dos adolescentes, dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Aí a gente pode ver com alguns irmãos que se voluntariem, né, para a gente ficar revezando, fica ali ou fica do lado de cá ajudando a gente a olhar lá o anexo lá no momento da aula. O que a gente quer aproveitar aqui, valorizar o preparo do pastor Walter, né, e dos pastores que estão falando aqui mesmo. E ele citou a pregação do pastor Toninho, quinta-feira. Sensacional. Quem não viu ainda, né, vale a pena acessar lá o link e ver de novo a pregação do pastor Toninho. Falou muito com a igreja. Muito mesmo, porque a nossa igreja, vocês vão ficar com raiva de mim, pode me perdoar, Zé, você está saindo já, então está com raiva de mim. Precisa de união. A nossa igreja pode estar crescendo mais porque falta mais união. Falta mais união. Então, na minha humilde opinião, nós estamos precisando de mais união, começando por mim, para crescer mais. O pastor Aninho foi muito enfático nessa palavra. Ele já falou em outro momento sobre a questão de participar dos eventos da igreja. Ele falou, vem em todos os eventos. Eu ia embora falando bem do pastor Toninho, da pregação dele, no outro momento que o senhor falou aqui. Vamos nos esforçar para participar de todos os eventos da igreja. Porque a igreja mais unida, mais fortalecida. O pastor Toninho é um exemplo para mim, o pastor Machado, a irmã Celestina, o pastor Iraci, está agarrado em todos os eventos da igreja. Todos. Então, mais união, né, começando por mim, claro, para a igreja crescer e fortalecer mais. Valorizar os talentos, os esforços, os trabalhos de todos os departamentos. Então, realmente, foi muito bacana, foi muito importante o pastor Walter citar aqui a pregação do pastor Toninho de quinta-feira, e por isso que eu dei um pulinho ali e estava acompanhando. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado aí, pastor Juvenil, pela oportunidade, e o culto logo mais, devolvo aqui para o pastor Juvenil, para o senhor, pastor Valteir. Pastor Juvenil, pode fazer um encerramento para a gente, nos dar as bênçãos.
Tá bom, vamos de pé, igreja, então, finalizar. Muitíssimo obrigado, tá, pela presença de todos aí, muito feliz. O pastor? Valdeli, mais a esposa. Sejam bem-vindos, bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vinda, igreja. Bem-vindos. Obrigado, e apresentar, ainda bem que a pastora Gessi lembrou a gente. Vamos orar, igreja, e agradecer por este momento maravilhoso. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor falou conosco aqui. Foi ótimo, Papai do céu, foi bênção, tem sido bênção. Leva cada um em paz até os seus lares, nos traga logo mais até o culto, que nós possamos ajudar aqui, contribuir na obra, ajudar no trabalho das senhoras também, se possível, comprando aqui, Senhor, a pamonha que elas estão vendendo, Senhor, o trabalho das senhoras, que nós possamos entender a necessidade de somar, de ajudar, de integrar de fato, Pai. Obrigado porque foi maravilhoso essa manhã, o Senhor falou conosco, estará falando conosco. Leva-nos em paz e traga-nos logo mais. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa bênção que foi essa manhã. Estenda suas mãos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.